Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, começando mais uma nova semana e com muita coisa pra gente contar, porque esse final de semana ferveu, né? Como diz o Vlad, é um fervo só, né, Padre? Boa tarde, querido. Boa tarde, tudo boa bom? tarde a todos. Tudo em paz? Ferveu tá mesmo. Aqui ferveu mesmo, a gente vai contar tudo pra vocês. E aqui do meu lado, o Thiago Rocha tá sabendo de tudo também, o que rolou no final de semana, o que tá rolando hoje. Tem uma bola de cristal que sabe até o que vai rolar no futuro, certo? Eu previ na TV? Vai ter? Vai ter. E bafões de Felipe Campos, tá Boa assim tarde, de gente. bafão, Pois né, final de Felipe? semana, olha, rendeu. Viu? Rendeu bastante. Rendeu. Então, já. Aliás, já não, vamos começar, né? Aliás, começar com umas coisas mais rapidinhas, que são justamente duas grandes estrelas, duas loiras que o público ama e que estão aí sendo muito comentadas. Adriane Galisteu, porque vai assumir o Power Couple no lugar do Gugu, e Ana Maria Braga, que pode perder a guarda do Louro José, gente. Olha só, por isso talvez que ela tenha colocado aquela declaração de amor para o filho. Faz 22 anos que eles estão juntos, ela diz que gosta dele como se ele fosse o terceiro filho dela. Porque tá para perder a guarda, só pode ter sido isso, né? Vai Vlad? voar. Não é possível que vai perder a guarda. Então. Juiz nenhum tira esse direito da mãe. Você acha? Eu acho que a Ana Maria Braga é a mãe do Louro Tira José. o direito da mãe é bom. É, mas é impossível. A gente sempre fala aqui sobre possíveis guardas, né? Sempre o juiz decide em favor da mãe. Certo. Olha aqui, o Mais Você começou comemorativo, né, a semana passada, festejando os 22 anos do mascote do programa do Louro José. O personagem foi criado enquanto Ana Maria Braga ainda estava na Record, acompanhou para a Globo, tudo aquilo que vocês já sabem. Mas o que vocês não sabem? Que a apresentadora há anos trava uma disputa judicial pelo direito do personagem. Ana Maria alega que criou o Louro José ainda em 97, inspirado no papagaio de estimação da sua família. E a apresentadora disse ainda que teria encomendado o boneco, a confecção do boneco de papagaio, com as características dadas por ela. E foi assim, então, que ele havia surgido. O mesmo é interpretado e manipulado pelo Tom Veiga desde o começo. Teve ninguém que fizesse o Louro José. É ele mesmo e fim de papo. A ação é movida contra dois artistas que foram os responsáveis pela confecção do personagem, já que eles juram de pés juntos que toda a ideia e criação de voz foi deles. E aí a apresentadora ainda pediu uma indenização de R$650 mil devido a danos morais causados pelo transtorno. O processo foi iniciado em 2012, a juíza respondeu que precisava de mais provas sobre o caso e até agora nada, não tem decisão. Ela continua ameaçada de perder a guarda do Louro José. Ele não quer outra mãe, né? Vamos girar e a gente volta já. Bom, já estamos aqui fofocando em relação às atrações do final de semana, a nova programação de domingos da Record, a guerra, né, contra o SBT, o Faustão lá mexendo também os pauzinhos, enfim, foi muito movimentado realmente. Mas antes da gente comentar tudo isso, tem a história de Galisteu, não é? Sendo guindada aí ao posto de substituta do Gugu e vai comandar o Power Couple mesmo. Legal a ideia de uma mulher? Legal a ideia de uma mulher, sempre foram amigos, né? Então acho que tem um tremendo significado. Aí foi uma brincadeira, também não eram tão amigos assim. Foi uma brincadeira dos dois. Mas o Felipe Campos tem os detalhes dessa história, que é uma notícia que foi publicada com exclusividade a semana passada, acho que pelo Ricardo Feltrin, né? É isso, fala. Bom, na verdade é o seguinte, uma fonte minha da Record, conversei com ela hoje de manhã, Sim. Me falou o seguinte, realmente o contrato já está entre os advogados, não foi assinado ainda. Não foi assinado ainda, não mas foi, vai ser? Vai ser. Tá. Acho que até amanhã eles assinam um contrato. Não faz objeção de salário. Tá. Então, assim, aquela coisa tipo, a Galisteu, proposta, eu quero, tipo, 300, 600 mil, até porque ninguém mais fala nesses números, né? É verdade. E ela, na verdade, assim, a única objeção ali, realmente, é um período mais longo, né? De contrato, enfim, para ter um pouco mais de estabilidade. Realmente é pro Power Couple. Então, amanhã, até o final da tarde, no máximo, quarta-feira, a gente já tem cravado se realmente a Galisteu
assinou o contrato ou não com a Rede Record, mas tudo indica que sim, porque já estão os advogados olhando, enfim, tanto a advogada da Record quanto a advogada papelada, dela. É só burocracia É só mesmo, burocracia, né? E a Adriane, não sei se vocês percebem, mas a Adriane, ela tem um hábito de reality show, ela gosta de reality show. Ela gosta. Então ela torce no Big Brother, ela torce na Fazenda, ela torce no Power Couple. Então, quer dizer, ela gosta, ela curte, né, esse tipo de atração. Então, eu acho interessante, assim, eu gostei do nome, até porque eu acho que quando você pensa em substituir Gugu, aí é difícil a gente falar de substituto, porque ninguém substitui ninguém, né? Cada um tem a sua assinatura e consegue colocar e imprimir a sua personalidade. Mas eu acho que quando fala de Gugu, é legal a gente ter uma pessoa realmente que manje tanto de comunicação, assim, como a Galisteu também manja, sabe? Eu acho que são pessoas que já nascem prontas, tipo, a Galisteu, você, Gugu, são pessoas que nascem assim, que falam, que não existe ATP, que não existe absolutamente nada, e o negócio tem que fluir, tem que acontecer, né? Então eu acho que é isso. E boa sorte, eu quero muito que ela faça. Tá todo mundo torcendo muito pela Galisteu. Vamos girar, nós voltamos já e aí, ó, vamos mandar bala na nossa roda da fofoca, em um minutinho. Bom, de volta aqui ao nosso programa, vamos fazer a nossa primeira página. Eu acho importante a gente falar desse assunto, mesmo porque eu não entendo a preguiça que as pessoas têm de realmente sacarem o que você quer dizer. Não, cada um interpreta a sua maneira e foge da realidade de um texto que é devidamente claro. Eu estou falando isso por conta do que aconteceu esse final de semana, ainda em relação à matéria do Dr. Drauzio Varela, levada ao ar no dia 1º de março, onde ele foi ao presídio retratar a vida das presidiárias trans. Vocês se lembram? Nós demos até tapete vermelho aqui no nosso programa para essa reportagem. Tapete vermelho que eu retiro hoje, em função de uma série de coisas que nós vamos pontuar aqui. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara. Tá? Eu não concordo com o que foi feito, da maneira como foi feita, que agora a gente sabe, não é? Pelo Dr. Drauzio, mas isso em momento algum, para mim, eu acho que para todo mundo, afeta a reputação dele, o médico brilhante que ele sempre fez e o trabalho maravilhoso na área de saúde, na área do social, na área de humanidade mesmo, porque ele não é um médico que encare um paciente como se fosse uma máquina que você substitui peças ou você fala não tem mais jeito e joga fora. Não, para ele o ser humano existia enquanto ser humano, com todos os sentimentos, inclusive, tudo que se passa nessa vida, levado em conta por um diagnóstico. Isso eu acho simplesmente maravilhoso. E eu acho que, apesar de ter sido feito errado da maneira que foi, isso não abala 1 centímetro tudo que esse homem, que esse médico já fez de maravilhoso aqui no nosso país. Então, ponto, tá? Agora, não é porque já fez tudo isso que a gente não pode falar que em alguma coisa está errado. Qual o problema, gente? Por que essa coisa? Todo mundo é humano, ninguém é aquela perfeição, né? A vida inteira. A matéria com o trans, com a Suzy, foi uma coisa que não teve transparência, que induziu o público ao erro por solidariedade, por boa fé, por bons sentimentos. Porque o que a gente viu aquele dia? Não é? Um médico extremamente humano, preocupado com outro ser humano que há 8 anos não recebia uma visita, que não tinha um abraço, sentia falta de um abraço e que não tinha um tostão. E aí foi aquela comoção, diria nacional, porque todo mundo na segunda-feira estava comentando essa reportagem. O que aconteceu? Crianças, né? Grupinho de crianças querendo mandar presente para a tia Suzy. Pessoal fazendo vaquinha na internet para ver se conseguia de 3 a 5 mil reais para mandar para a tia Suzy. Pessoal tinha estuprado e matado um menino de 9 anos, que já tinha abusado de uma criança de 3 anos, que quase matou uma grávida que se atirou pela janela quando ele invadiu o apartamento dela e sabe Deus para quê, não era só para roubar. Né? O processo em relação à tia Suzy é cabeludíssimo, é uma coisa de monstro. O que ele merecia, na verdade, era prisão perpétua, se isso existisse no nosso país. Infelizmente, não existe, porque ele tem sim que ser retirado da sociedade. Ele merece sim, né? Ela, na verdade,
ficar sem receber visita o resto da vida, sem ter nenhum abraço, porque o que se faz com uma criança, na monstruosidade que foi feita, porque ele deixou o corpo do menino 48 horas ainda em sepulcro dentro do apartamento dele, enrolou num lençol e depois descartou, foi isso que ele fez. Então, como é que você pode olhar para essa reportagem com os mesmos olhos? Então, aí que a gente pergunta, porque foi uma pergunta que foi muito feita no dia seguinte. Por que a tia Suzy, tão sofrida, tão legal, tão sozinha, está na cadeia? Essa pergunta não foi respondida. E essa pergunta mudaria a história toda, como mudou quando a imprensa foi pesquisar e deu de cara com o processo absurdo, monstruoso, revoltante, né? De deixar a gente em choque, porque eu fiquei absolutamente chocada quando você começa a tomar conhecimento do que a tia Suzy fazia, né? E do que ninguém sabe, capaz de fazer o dia que voltar para a rua. A gente não sabe de quantos anos foi a pena da tia Suzy. Então, o erro para mim é esse. Por que não se podia perguntar para trans o que ela estava fazendo lá, por que ela tinha ido para lá? O Dr. Drauzio Varela fez uma nota de esclarecimento que, por mais respeito que a gente tenha por ele, eu não aceito, eu não engulo. Sou médico, não sou juiz. Estava fazendo uma consulta com tia Suzy, não estava fazendo nenhum exame clínico, não era o médico que estava lá. Era um médico numa função jornalística, era um médico entrevistador, era um médico repórter. E se emocionar, e se quiser realmente participar da história, fazer alguma coisa por aquela pessoa, está fazendo saber em que chão está pisando, porque não foi isso o que aconteceu. Então eu acho o seguinte... ele alega, sou médico, não sou juiz, como se perguntar ofendesse, como se perguntar fosse um julgamento, quando não é. Quando você pergunta, o que você obtém é uma informação. Em cima dela você acrescenta uma opinião se você quiser. Se não quiser, é a informação que é uma coisa fundamental, está ali. Então, se ele perguntasse para a tal da monstra da tia Suzy, por que é que você está aqui? E se por um acaso, que eu duvido muito, ela conseguisse contar pelo menos metade de um caso, não haveria essa comoção toda. Ninguém estaria mandando cartinhas. Crianças, ele é um pedófilo e tinha criança querendo mandar presentinho para a tia Suzy. Olha só o absurdo que a omissão de uma informação pode provocar. Você cria uma situação falsa, você cria uma situação que induz a erro, você cria uma situação de uma coisa boa, transbordando aí de sentimento de solidariedade, querendo aliviar esses assassinatos, esses abusos, essa coisa toda, mas perguntou para Lola, a trans que veio antes, né? Disse, está aqui por conta de um roubo. Então é assim, 2 pesos e 2 medidas? Se não é juiz, por isso é que não pergunta, por que para Lola sim e por que para a tia Suzy não? Essas coisas que a gente está falando, ou seja, houve um equívoco de abordagem, não é? E que essa frase que fecha a carta não convence, não é por aí. O que é por aí? O que é por aí é pedir desculpas, é dizer não foi a minha intenção e a gente vai acreditar piamente nisso. É reformular a maneira de enquadrar esse tipo de assunto. É reconhecer que o telespectador tem direito a uma informação completa para poder se posicionar em relação a ela, para poder ter sua própria opinião em relação aos acontecimentos. Assim é por aí. Não é? Nem médico, nem juiz, uma pessoa que está em busca de uma informação, que quer traçar um perfil, que está buscando motivos, e esses motivos têm que ser encontrados dentro de uma história completa. Aí sim, aí vale a pena. Então é isso só que nós que não aceitamos esse tipo de coisa, estamos sugerindo ou estamos pedindo que se reformule, que se mude o enfoque, que se faça uma coisa completa, que se tenha transparência. Não precisa julgar, ninguém estava pedindo, não é? Que o médico fosse lá um juiz, ninguém estava pedindo para que esse tipo de história absurda, revoltante, nojenta, tivesse sido colocada no ar, para aí sim a gente poder saber em que chão estava pisando diante de um acontecimento que tomou conta do Brasil. É isso. Então acho que não tem problema nenhum em dizer errei, desculpa, as coisas vão ser reformuladas ou não foi minha intenção, e como eu disse, a gente
acredita, do que terminar com uma frase como essa: sou médico, não sou juiz. Né? Eu acho que realmente não dá para se esconder atrás de uma frase de efeito como essa, porque nesse caso, nessa situação, ela não corresponde Eu também peço desculpa, sabe para quem? Para a família do garotinho de 9 anos que foi trucidado na mão dele, que foi enganado por ele, atraído por ela, na verdade, né? E foi estrangulado, né? Foi abusado sexualmente, foi estuprado e depois foi estrangulado. Sabe o que é uma criança de 9 anos na mão de um monstro desse? Isso não conta? Muita gente escreveu, porque teve gente que detonou. Não, o doutor é intocável. Ninguém é intocável nesse mundo. A gente pisa na bola mesmo. Só que a gente... Será que elas não têm razão? Será que eu não errei de verdade? E aí sim se posicionar com muita sinceridade em relação a tudo isso. Ele não era a vítima. Chegou para nós como se fosse uma vítima, um injustiçado. Mais uma pessoa que realmente não merecia estar ali, ou se estivesse ali, merecia ser cercado de carinho e não está passando por aquela solidão. Quando a gente sabe que o outro lado da história é absolutamente trágico, não é? Então a gente tem o direito de saber. Agora, me falaram assim: ah, mas vamos pensar no coração do doutor. Não vou pensar no coração do doutor. A gente sabe que ele é honesto e bem intencionado. Eu vou pensar no coração dos pais. Eu vou tentar bloquear o que vem na nossa cabeça, que é imaginar o que um menininho de 9 anos sofreu na mão desse monstro. O que é uma criança de 3 anos sendo abusada por ele, o que a própria tia dele contou no depoimento que consta do processo. É neles que a gente tem que pensar. É para eles que o médico e que a Rede Globo tem que pedir desculpas, porque o nosso país é assim. A vítima fica desprezada. O sofrimento, o luto, a dor, a morte fica escanteado. Vamos cuidar do coitadinho que matou, que trucidou, que abusou, que fez tudo o que fez. Esse merece um abraço. Ó, tudo bem, ele foi dar um abraço de bom coração. Ele estava pensando numa pessoa carente, não estava, acredito eu e quero acreditar nisso, que ele não soubesse que realmente ele estava abraçando um monstro. Fez. O negócio não é só o abraço. O que importa é que não houve a transparência, não houve essa história de se perguntar por que a pessoa está ali, o que é uma coisa absolutamente fundamental. Tanto que no outro dia estava todo mundo perguntando, pergunta fundamental dentro de uma cadeia onde você vai querer saber por que as pessoas foram para lá, por que elas estão pagando a pena de uma maneira justa ou injusta, sofrida ou não, né? É isso, gente, é muito simples. Então eu não vejo o porquê dessa coisa de, nossa, a gente que não aceita esse tipo de crime ou crime nenhum, e a gente que não aceita que um criminoso, um pedófilo, um assassino seja tratado como vítima intencional, um covarde, cruel, que praticou uma coisa absolutamente hedionda. Então o que eu queria era isso, para ver essa história mais ou menos consertada, para ver essa história de novo embalada em dignidade, sabe? Com o público e com a família das vítimas. Um pedido público de desculpa, assim. Não uma carta de esclarecimento que não esclarece nada. Não uma carta de esclarecimento que termina: sou um médico, não sou um juiz, lavo minhas mãos, nada disso queria que acontecesse, meu enfoque não era esse, dane-se. Agora, e a família que viu esse monstro na tela recebendo um abraço, né? Para eles não foi sofrido? Para eles relembrar tudo isso, que na verdade nunca deve ter saído da cabeça, mas ver alguém ainda ganhando os holofotes na televisão, vendo alguém ainda sendo pego no colo por todo o país, pelo público, isso não dói, isso não insulta, isso não é um tapa na cara, um soco no estômago? Claro que é, claro que é. Então eu queria, não é? Com a mesma dignidade que sempre tudo foi tratado na vida do Dr. Drauzio Varela, com essa mesma dignidade, ele pedir desculpas à família desse menino e de outros que devem ter passado pela mão desse monstro e que a gente não está sabendo e que ainda não constam nesse processo. Mas não precisava mais do que isso, do que ele já fez para esse tipo de coisa. E que a dona Rede Globo de televisão, que a direção do Fantástico também fizesse exatamente a mesma coisa, porque o médico não errou sozinho, né? Os dois, programa e o participante, fizeram a coisa errada. Simplesmente isso que eu tenho para dizer. E retiro o tapete vermelho, porque a gente deu o tapete vermelho para uma reportagem que mostrava uma pessoa, né,
absolutamente sozinha, carente, que estava no presídio de uma forma praticamente injusta, porque o enfoque era assassino, acabou centralizada numa vida perdida de uma maneira brutal. E isso a gente não pode aceitar, porque a solidariedade, o elogio, o tapete vermelho, seja lá o que for que a gente falou e que todos se emocionaram, foi em cima de uma premissa absolutamente falsa. Então a gente não pode aceitar. Eu lamento muito que as coisas tenham acontecido dessa maneira, mas não dá para ficar calado, porque é o Dr. Drauzio Varella. Ele é maravilhoso, mas todo mundo pisa na bola, todo mundo erra. E esse erro foi feio, esse erro foi por omissão, foi por não querer fazer uma pergunta que era fundamental. Ah, porque eu não sou juiz, ah, porque eu não julgo. E não é, era uma pergunta que podia ter sido simplesmente uma informação que ia jogar a gente de cara na realidade dessa monstruosidade que foi cometida. Então é só isso que eu queria dizer, só deixar esse meu protesto e realmente retirar o nosso tapete vermelho. Quem acha que é porque esse abraço custou muito, mas muito caro para o Dr. Drauzio Varella. Nem ele deve estar se sentindo confortável depois de ter, né, abraçado uma figura, porque quando eu fazia a cobertura dos grandes crimes, no nosso programa ainda com aquela pegada policial, eu nunca me esqueço, a noite que eu fui entrevistar esqueci o nome dele agora, o menino que matou a japonesa, que empurrou para dentro da lagoa. Lembra? O mirado dentro da represa, dentro daquele carro. Foi uma coisa muito esquisita a sensação que eu tive. E era um aperto de mão. Vocês imaginam um abraço para um homem de bem, que é o Dr. Drauzio Varella. Então é isso, não tenho mais nada para falar. Vocês querem fechar? Eu também me senti enganado. Me senti não muito foi, enganado. A sensação não é essa. Porque é muito... Sônia, eu sou... Dava para você terminar a parte do Drauzio Varella, entrar um locutor em off e explicar exatamente. Suzy está presa porque não sei o quê. Sim. Acabou, resolve. Agora, o que eles fizeram foi omitir. E levaram uma comoção tão forte que as pessoas estavam fazendo corrente para mandar carta de afeto para uma pessoa. Entendeu? Olha que pessoa maravilhosa. Se você acha que ela é maravilhosa, leva para tua casa e dorme do lado dela se você conseguir. E tá tudo certo. Exatamente. Dr. Drauzio Varella é uma pessoa tão desprovida de preconceito que ele age dessa maneira mesmo. Mas assim, eu acho que o Dr. Drauzio Varella, dessa vez, e a Rede Globo de televisão e a produção do Fantástico, erraram ao omitir essas informações. Com certeza. O Roberto Cabrini fez a mesma reportagem falando justamente desse recorte. Eu acho que nós estendemos o tapete vermelho aqui para justamente esse recorte da vida das trans no sistema prisional. Com muita humanidade. Só que o respeito. Cabrini levantou a ficha de uma a uma, de furtos a assassinatos, de todo mundo. Eu acho que faltou a Rede Globo aí falar abertamente o que elas estavam vivendo. O recorte é perfeito da reportagem, a abordagem. Sim. Agora, por que não se fala por que ela está lá? Exatamente. Alguém? Não, o doutor soltou essa nota de esclarecimento e a Globo também dizendo que esse não era o enfoque da reportagem. Faça-me um favor. Agora se comeram bola, a produção, comeu, enfim, seja lá o que for. É você. A Maria Alexandre acabou de mandar. Imagina. E ela falou assim, eu tiro meu chapéu para você, Sônia Abrão, demais. As palavras sempre certas, totalmente esclarecedoras, íntegra, fala com propriedade, quem tem que defender. Dá vontade de ouvir e ver uma pessoa tão inteligente assim na TV. Pena que hoje temos poucas Sônias na TV. E aí ela está assistindo o programa, está aqui no Instagram dela. A Maria Alexandre. Mari, imagina, Mari. Obrigada, viu? Beijo pra você, mas amiga é pra essas coisas. Você é minha amiga. Beijo, querida. Olha, vamos fechar então esse assunto, cada um repense essa história aí, vamos ver se alguma providência vai ser tomada ou não, mas a gente já falou o que tinha para falar em relação a isso. Eu vou agora direto para o Rio de Janeiro com o nosso repórter, o Alessandro Lobianco, lá do Carioca do A Tarde é Sua, porque ele também tem informação de peso pra gente e vai começar a dar isso agora, inclusive de uma figura muito conhecida da televisão também, não é isso mesmo, Lobianco? Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Pois é, vamos rememorizar o que aconteceu no final de semana, especificamente, na verdade, na sexta-feira. E a gente tem uma bomba para revelar aí, exclusiva sobre esse caso. A gente viu que na sexta-feira o Márcio Smelling
ele saiu das funções que ele tinha na Rede Globo. A Rede Globo anunciou que ele estaria deixando a direção de humor e também pedindo afastamento da atribuição de ator e de roteirista por motivos pessoais, né? Não deixaram claro ali o motivo e também não explicaram no final dessa nota, né? Só disse que ele pediu também o afastamento como roteirista e ator, mas não explicou se isso foi aceito, se foi em caráter de afastamento temporário, definitivo. O primeiro parágrafo é bem claro, né? A Globo diz que, por motivos pessoais, Márcio Smelling deixou a liderança dos projetos de humor. Deixou é uma coisa que a gente sabe que não é temporário, né? Aqui ficou explícito. Deixou, saiu fora e já anunciaram que o Silvio de Abreu entrou no lugar. Mas lá no pezinho da nota, eles dizem: Márcio solicitou ainda licença das funções de roteirista e ator pelo período de 4 meses, mas sem explicitar se isso foi aceito, se não foi, porque a gente sabe que numa empresa privada não é fácil a gente pedir um afastamento de 4 meses, quase um semestre, e continuar recebendo por isso, por motivos pessoais. Enfim, a gente teve acesso, Sônia, a diversas informações, diversas fontes sobre isso, e tão logo saiu esse comunicado da Globo na sexta-feira, o Márcio Smelling também fez um comunicado oficial. Eu vou ler o comunicado oficial do Márcio, Sônia, a íntegra, e vou entrar com as bombas exclusivas que a gente teve acesso. Okay. O Márcio informou o seguinte: é com total indignação que Márcio Smelling recebe os questionamentos sobre as razões que o teriam levado a pedir uma licença de 4 meses à TV Globo. A decisão de se afastar das suas atividades na emissora foram do próprio Smelling e não tem relação alguma com as maldades veiculadas. Maldades que eu até agora estou tentando descobrir o que é. Smelling sempre manteve uma postura reservada da sua vida pessoal, sobretudo no que diz respeito às suas filhas, as quais nunca expôs em nenhuma ocasião. Porém, diante do que vem sendo noticiado, esclarece que o motivo do seu afastamento se deve a um problema de saúde que uma das suas filhas está atravessando, necessitando de uma cirurgia que será realizada nos Estados Unidos, onde a família deverá permanecer parte desse período até a pronta recuperação da menina. Uma coisa que chama atenção, Sônia, se fosse um afastamento temporário mesmo, de 4 meses, em relação a esses motivos expostos aqui pelo próprio Smelling, não estou dizendo que esse problema não está ocorrendo, acredito que esteja, claro. É que esse afastamento temporário poderia ser também em relação à direção do humor, né? Pede um afastamento de ator, roteirista e da direção. Mas da direção já limaram, ele já foi retirado da direção em definitivo, né? O que causa muita estranheza, então, a questão da licença para ator e roteirista. Vamos agora para as informações exclusivas que eu tive acesso, Sônia. Tá, deixa só eu pontuar uma coisa para quem não estava acompanhando isso desde o início. A situação do Marcos Smelling na Globo, Márcio, aliás, na Globo, ficou muito complicada desde que começaram a sair as informações que a Dani Calabresa teria saído do Zorra Total, humorístico do qual ela era a estrela, não é? Por conta de assédio sexual, né, do Márcio em relação a ela. E isso foi uma história que degringolou, que gerou protestos de um lado, parte da equipe se solidarizou com ele, gravou aquele vídeo que vocês viram, parecia que tinha sido superado, ela deixou, a Dani deixou o Zorra Total, como vocês sabem, ela preferiu sair, não era só por conta da história do programa, que tinha sido plágio, não tinha sido plágio, que ela e o Bento tinham criado para a MTV e que eles estavam levando ao ar, não foi isso a parte fundamental. Existiu esse problema sim, mas o problema fundamental ali, que teria degringolado toda a situação, teria sido o fato dele ter assediado sexualmente a Dani Calabresa, que até hoje não quis falar em relação ao assunto. E agora que o pessoal achou que estava tudo superado, não está coisa nenhuma. Vem um afastamento dele, não é, da Rede Globo para cuidar da saúde da filha fora do país. Gente, é só juntar as peças. Esse problema pode existir sim, acredito que exista, mas ele está sendo também uma porta de saída honrosa do Márcio da Rede Globo de televisão. Estou errada? Falei alguma coisa a mais?
Não, Sônia, eu vou dar agora que você deu esse gancho, eu vou dar 2 peças que as pessoas podem juntar para ver e fazer essa colcha de retalhos para esse edredom aí fazer mais sentido. Sim. A gente deu 2 informações exclusivas há exatamente 16 dias. Sim. A gente deu a primeira informação exclusiva que o Márcio pagou R$10.000 e contratou uma empresa de monitoramento, a empresa Impress, que hoje é a assessoria de imprensa dele, e há 16 dias ele contratou para que essa empresa? Ele pediu para ser monitorado na internet 3 pilares. O primeiro era Márcio Smelling, Dani Calabresa, assédio moral. O segundo pilar, Márcio Smelling, Dani Calabresa, assédio sexual. E o terceiro pilar, somente Márcio Smelling e Dani Calabresa. Ele pediu há 16 dias um monitoramento completo. Foi pago esse trabalho para saber o que estaria saindo na internet a respeito desse assunto. Ou seja, se as coisas já estivessem caminhando, se isso já tivesse ficado lá atrás, em dezembro, não teria necessidade dele pagar esse monitoramento. Se ele pagou esse monitoramento, é porque alguma coisa estava acontecendo e preocupando ele, ele estava vislumbrando que alguma coisa iria acontecer. E a gente deu uma segunda informação exclusiva, que é uma peça importante. A gente informou que, apesar do assunto ter decorrido em dezembro e ter ali naquele período de janeiro, o início de janeiro, o assunto ter meio que morrido, entre aspas, sim, a gente deu a notícia exclusiva que há 16 dias atrás estava começando a sindicância para ver esse caso dentro da Rede Globo. E eu ainda fui preciso, eu falei, a Globo já deu um retorno para as partes envolvidas, principalmente para quem formalizou a queixa, que foi a Dani Calabresa, que em 15 dias teria um resultado da sindicância. Isso está gravado no nosso programa, a gente avisou. Em 15 dias vai ter uma definição sobre caso. E eu fiz aqui as contas, Sônia, deram 16 dias. Foi e só um diazinho a mais. Isso. Uhum. Pois é, e aí eu tive acesso, Sônia, à denúncia que a Dani fez. O que a Dani, quando ela formaliza essa denúncia, ela diz que se medidas não forem tomadas internamente pela Rede Globo, seriam tomadas medidas judiciais em âmbito externo. E é aí que o bicho pega, porque se ela fica insatisfeita com alguma sindicância má concluída ou que nem tenha sido feita, e ela parte para âmbito judicial, a Globo responde isso na justiça como corréu, né? Ela acaba respondendo. Então, por isso que teve a sindicância, essa sindicância foi aberta há 16 dias e agora teve a conclusão. A informação que a gente tem, Sônia, é que o Márcio, ele foi desligado da TV Globo de Comunicação, que houve ali a comprovação de indícios, com base nessa comprovação de indícios, ele teve que deixar em definitivo o cargo da direção de humor, porque é um cargo em que ele teria que lidar diretamente com a Dani Calabresa, não tem como. Hoje ele pode estar fazendo só o Fora de Hora, redator final do Zorra, e também isso a Globo não mostra, o quadro que voltou no último domingo, mas uma hora ou outra ele ia ter que bater de frente com a Dani Calabresa. Então ali ficou insustentável, a partir do momento dessa comprovação de indícios, segundo as fontes que eu apurei, a permanência dele no cargo como diretor. E aí ele faz o pedido para também se afastar do cargo de ator e roteirista, mas a gente vê que esse é um pedido importante, porque nesse momento ele não pode mais ter vínculos com a emissora em razão da resposta que ela teve que dar para esse caso para Dani Calabresa. Porque ele poderia continuar como ator sem se afastar. Está com o contrato vigente, 2 anos e meio, blá, blá, blá. Continua ali afastado das funções. Mas a informação que a gente teve é que ele teve que se desvincular absolutamente de tudo e que ele teria, sim, sido desligado pela Rede Globo, que estaria botando pano quente, porque não há mais como decorrer sobre denúncias de assédio sexual ali dentro da emissora, depois do José Maier, depois disso tudo. Então, houve ali mesmo um acordo de cavalheiros para que essas mensagens fossem divulgadas para a imprensa da forma que foram. Agora, vamos observar. O que a fonte me fala é, se ele voltar em 4 meses, vai ser com novo contrato, com uma nova reformulação contratual. Mas aqueles contratos que ele tinha como diretor, ator e redator
isso já foi por rio abaixo. Isso já não existiria mais hoje na emissora, Sônia. Certo. O desligado quer ser demitido, é sinônimo uma coisa da outra ou não? Seria demitido mesmo, Sônia, demitido. A palavra que mais de 2 fontes seguras me trazem é que a partir da comprovação de indícios no 11º dia de sindicância, decorreu mais 4 dias e fizeram esse desligamento. É mais um talento, né, que se perde aí no meio de uma atitude absolutamente condenável, porque não sabe se comportar como um homem realmente. É uma pena, não sabe se comportar em relação a uma mulher, a uma colega de trabalho, a uma subordinada, né? Então aí cabe realmente essa história de assédio. Acho que a Globo está certa, né? Já acertou em outras vezes em relação a casos tão delicados e dessa vez está acertando de novo e conversa fechada. E o futuro não é nada bom, né? Porque a gente vê agora mesmo o caso do Zé Maier. O próprio Aguinaldo Silva falando sobre ele em entrevista lá para a Fabiola Hypert, e agora a gente vê que ele não tem um destino na televisão. Já tem, um futuro. Já tem, né? Já sei tem. lá, viu? Não, mas quanto Será? tempo? 3 anos comendo pãozinho que o diabo amassou, Então. né? Mereceu. Não, e assim, que as pessoas também, porque é um caso extremamente nebuloso. São histórias, mais uma vez, são peças do quebra-cabeça que elas tentam se encaixar e elas não, por enquanto, não Alguma estão se coisa encaixando. soa falso. Porque... Né? Então, assim, porque assim, ô Sônia, por exemplo, se eu tiver algum problema na minha família, bater aqui, né? Eu chego aqui na televisão e falo, olha, gente, estou passando um problema na minha família. Na maior parte dos casos, você fala, vai lá resolver, quando você tiver com a cabeça, tu volta. Claro. Esse lugar é seu, você já está, né? Olha, o Márcio... Fica um interino, né? Fica um interino, a gente coloca uma pessoa no lugar, aquela coisa toda, mas não tira o cargo da pessoa. Para mim, soa muito estranho você perder um cargo, porque ele é o número 1 do humor. Sim. Ele é o manda-chuva do humor. É a mesma coisa tirar o Silvio de Abreu do nada. Sim. Ai, não. Então, assim, e até agora não colocaram outro, né? Não é uma substituição que você fala, não, olha, acabou o ciclo do Márcio Smelling, vai começar o ciclo do Marcelo Adnet. Não é isso. Baseado nessa história do assédio Então, mesmo, né? tem alguma coisa aí atrás. Fazer uma observação só Vai, importante em cima do que o Thiago tá. falou. O Thiago pontuou muito bem a falta do motivo explicitado ali no comunicado da Globo. A Globo se limitou a falar motivos pessoais. Agora, tiveram outros casos, tanto de doença, a gente vê, por exemplo, da Glória Maria, da Ana Maria, em que os motivos são apontados no comunicado. Claramente. Por um motivo de saúde ou por um motivo... Já teve casos de alguém ter um ente querido que precisou passar por uma cirurgia e a Globo comunicar em decorrência do problema tal, da esposa do ator tal, o ator está pedindo uma licença de tantos dias para se dedicar e blá, blá, blá. A Globo, a informação que eu tenho é que a Globo não quis mesmo colocar essa questão das filhas no comunicado, que a Globo quis se limitar à transparência de falar por motivos pessoais, mas que teria sido pedido ali para que esse fator fosse exposto no comunicado da Globo, mas a Globo não teria aceito. Então a gente vê que tem uma distinção entre o comunicado da Globo e o comunicado do Massa. E uma informação exclusiva que eu tenho, eu só quero me privar de dar o nome agora, que eu quero esperar confirmar, é que já tem um grande humorista, que já com destaque no cinema nacional, destaque na Multishow, teve recentemente no Altas Horas de Serginho Grosman. Ele ainda não sabe, mas vão fazer a proposta para ele assumir a direção de humor da Globo. E a única preocupação da Globo é saber se ele vai aceitar, porque ele tem projetos em andamento, projetos em desenvolvimento, e assim como o Márcio fez, ele precisaria se desligar disso que ele está fazendo e desenvolvendo hoje para se dedicar exclusivo a esse cargo de gestão ali no humor. Então, dentro de alguns dias, vão apresentar essa proposta para esse grande humorista e vamos ver se ele vai aceitar. Eu tendo essa informação precisa, a gente solta aqui o nome certinho e tal e fala direitinho. Tá ok, então. Fecha, Felipe. Tem que parar com essa história de que televisão pode tudo, né? Que as pessoas que trabalham em televisão... Ainda mais quando você é o chefe, né? Que você pode tudo, que tudo é brincadeira, que tudo vale a pena. Não, gente, eu acho que é aquela história. Você
trabalha, você tem que ser profissional. Onde você vai trabalhar é um tropeço, Claro. né? Então, tem que parar com essa história, sabe? Eu acho que as pessoas, se elas encarassem um pouco mais a vida com profissionalismo, essas coisas não aconteceriam, né? Porque a gente tem que sair da nossa casa com um único perfil e trabalho. Eu piso na minha vaidade todos os dias de manhã, sabe? Justamente para quê? Para tentar ser o mais sensato possível, e às vezes eu não consigo. Mas tenta, eu não tento, tenta, então, sabe? tá Então eu ótimo. acho que é isso. Televisão não é fábrica, sabe? De você agir da forma como você quer na sua casa. É um trabalho e ponto final. É verdade mesmo, viu? Bom, fechada essa questão, né? E assim, a Dani Calabresa foi muito corajosa, ela se sentiu no dever mesmo, né, de denunciar esse tipo de coisa, deixou o programa sem ter um destino certo dentro da própria Rede Globo de televisão, mas está aí, defendeu o direito de trabalhar tranquila, sossegada, sendo respeitada e tratada de maneira digna, porque não havia motivo e nunca há para que seja diferente. O fato de ser um homem, de ser um diretor, não te faz especial para fazer qualquer tipo de coisa, não. Bom, você fica aí, porque eu sei que você tem essa outra bomba. Uma bomba mesmo. É uma bomba mesmo, é uma bomba de uma pessoa muito famosa, gente, que a filha cortou os pulsos. Ai. Simplesmente cortou os pulsos. E vocês já acompanharam uma parte dessa história aqui no nosso programa e vão saber agora esses outros capítulos já. Vamos seguir daqui, voltar lá para o Lobianco. Depois que o Lobianco der essa bomba, a gente vai cair de boca na programação de final de semana. Eita. Prepare-se, Sabrina Sato, Xuxa, Celso Portiolli, Eliana, Faustão, Regina Casé, que mais? Chaves, Hoje em Dia. Carlos que Imperial, Tiziane Flávio Cavalcante, vai colocar Bolinha, põe Chacrinha, todos, Vai todos todo se mundo, prepara. Né? Estamos Que com a mais? corda toda. Estamos com a corda toda, Rei, realmente, né? rei, Rei, meu Deus do céu. Sucesso! Esse menino, ele é o rei Dá das certo. vinhetas, né? Das brisas, Ele é velho. jingles, de tudo realmente, viu? Bom, antes da gente falar em relação a isso, né? Falar da história Foi um vídeo muito legal. Já tá ok, Lobianco? Então não vou falar, falo do vídeo depois. Vamos direto para o Rio de Janeiro, lá do Carioca da Notícia, que hoje tá cheio de bomba, tá destruindo tudo que ele vê pela frente. Fala, Lobianco. Olha, Sônia, uma notícia que deixou todo mundo triste, né? Nossa, Pela forma que ela começa, a gente tem acompanhado há bastante esse caso que não tá legal, né? E o que aconteceu, Sônia, foi que no último sábado, a Silvia, que é a filha da Marina Miranda, ela quis ver a mãe. Ela quis ver a mãe de qualquer maneira, já estava bastante tempo ali em isolamento da mãe. Teve a notícia de que a porta do apartamento começou a ficar completamente lacrada com fitas adesivas. Isso deixou ela um pouco preocupada. E aí ela resolveu ir pessoalmente ao apartamento da Marina, em Copacabana, para ver o que estava acontecendo e tentar 3 coisas. Uma, saber por que a porta estava lacrada. 2, tentar entrar no apartamento para ver como tá lá dentro. E 3, tentar falar com a mãe, né? Ter um contato com a mãe. Quando ela chegou, Sônia, ela ficou cerca de 30 minutos batendo na porta sem retorno nenhum. Ficaram completamente em silêncio. Ali, claro, numa tentativa que ela fosse embora. Depois de 35 minutos, cerca de 35 minutos, quando viram que ela começou a gritar que chamaria a polícia, ela teve um retorno pedindo para que ela descesse para o térreo, que a mãe iria descer para o térreo para falar com ela, mas que a entrada dela no apartamento estava, em definitivo, proibida. Então ela ficou ela ficou quase 35 minutos ali batendo, no finalzinho teve um retorno que tinha gente em casa e acabou respeitando, desceu para ver a mãe. Deu cerca de 20 minutos, a Marina desceu. Ela teve o contato com a mãe, mas relata que ficou muito triste, que a mãe não queria mais falar com ela, não queria contato com ela, não queria tirar foto com ela. E ela... Pois é, ela disse que sentiu a mãe extremamente manipulada ali por várias situações, várias
que a gente desconfia, né, que as irmãs estejam falando muita coisa, mas ela ficou muito sentida mesmo com o fato de no dia seguinte, no domingo de manhã, ter recebido uma ligação da mãe falando que não era mais para voltar, que a mãe não queria sair do apartamento, queria encerrar a vida ali naquele apartamento. Nossa. E que não reconheceria mais ela como filha, que ela teria apenas o Miranda no nome, mas não queria nem mais um tipo de contato com a filha para que a filha esquecesse a família. Muito estranho. A Silvia, ela sempre foi uma filha que ela sempre falou que só queria proteger a mãe, nunca teve intuito de separar ou tirar a mãe de algum lugar. Não. Ela realmente conseguiu provar na justiça que quilos e quilos de lixo estavam dentro do apartamento ali naquela situação de acúmulo. E ela acabou perdendo a cabeça, Sônia cortou os pulsos. Foi parar, cortou os 2 pulsos, na verdade, foi parar para um atendimento de emergência na UPA, que conseguiu socorrê-lo ali antes que o pior pudesse ocorrer. Voltou para casa e aí acabou entrando em contato com a gente para relatar tudo o que aconteceu. Ela diz agora, hoje, falei com ela de manhã, ela falou que sentiu verdade no que a mãe disse, não acredita que a mãe estivesse mais sendo 100% manipulada. Então diz que está muito sentida, que tomou um banho de água fria pelo fato de estar protegendo o direito de idoso, mas escutar da própria mãe que não a procure mais. Então ela diz que não sabe como é que vai viver sem a mãe, mas que quer agora sair do Brasil, quer morar fora, quer morar nos Estados Unidos e tentar recomeçar a vida longe dessa família que ela diz que a partir de hoje está perdida em definitivo na vida dela. Então é uma situação muito triste, né? A gente se limita aqui a relatar o que está ocorrendo. Eu até já tinha falado, agora que o processo começou, né? Já tem processo do Ministério Público, visita técnica, talvez seja melhor esperar, né? Para que a situação não piore. Lógico. Mas ela acabou ficando ansiosa, tentou entrar lá, e isso desagradou a Marina em algum sentido, e levando toda essa ocorrência aí do domingo, Sônia. Olha, o Marmita falou que a gente tem um vídeo da própria Silvia Miranda. Ela mesma fez questão de contar pra gente como isso aconteceu e como isso foi suou ali na cabeça dela para que ela tomasse essa atitude, e ela encaminhou esses vídeos pra gente. Então vamos ver, vamos agora. Priscila, abre a porta! Desce, eu tô esperando lá embaixo. Se demorar, eu vou chamar a polícia. Agora ele ouviu. Então chame a polícia. Daqui a pouco ela vai descer pra falar com você. Então ótimo, tô esperando lá embaixo. Aqui na portaria, ó. Tá tudo aqui, tô em Copacabana. Portaria da minha mãe. Esperando. Vamos ver no que vai dar, se a minha mãe vai descer ou se não vai descer. Bom, Lobianco, ontem eu surtei porque fui na minha mãe, a minha mãe me distratou, disse que não queria que eu fosse mais lá, que não queria me ver, que eu falo mal dela, né, e que a situação é essa. Aí hoje eu não aguentei, porque vocês sabem que eu amo a minha mãe é tudo que eu tenho, eu só falo bem dela aí, defendi ela o tempo todo. A madrinha sabe o quanto eu defendo a minha mãe, o quanto eu fui boa filha. Aí hoje cortei os pulsos, fui pra UPA, tá aqui, ó. Tomei ponto dos 2 lados, tá? Desse lado de cá tomei menos, desse lado aqui eu tomei mais. Eu não aguento mais, Lobianco. Eu tô surtando, tá? Eu não quero mais viver, não quero mais morar aqui no Brasil. Eu quero voltar para Miami, eu quero voltar a morar fora. Tô pedindo para as minhas amigas de fora me ajudar, porque eu não quero mais ficar aqui, sabe? É muita humilhação, é o tempo todo, sabe? Eu ouvi o que eu ouvi da minha mãe ontem, ela virou a cara o tempo todo. Ela tratou todo mundo bem, menos eu. Louca ela não tá? Isso eu posso garantir, porque ela pode estar tendo os lápis dela lá, fala devagar, tudo direitinho. Mas o tempo todo foi deboche, foi distrato, tá? Eu tô aqui com a cama quebrada, ó. A cama tá sendo segurada tá quebrada, ó. Durmo numa cama quebrada,
Minha irmã tem um celular iPhone 7, mentiu pra mim dizendo que era da Tereza, é mentira, entendeu? Minha irmã tá com o braço com tatuagem e eu pedindo dinheiro aos outros. Não é justo, não é justo. A estrutura que elas têm eu não tenho. E eu sou Miranda também, entendeu? A síndica falou na cara delas. Eu falei, elas estavam lá te comendo no La Mole. A síndica falou, só no La Mole tem 2 testemunhas, entendeu? E eu fico pedindo comida pros outros. Isso não é justo. Eu ontem fui buscar roupa, porque meus amigos, o Marcelo, fez uma roda aí pra pegar roupa pra mim, porque eu não tenho roupa. Então é assim, eu fico de casa em casa, jogada. Agora eu tenho meu teto, mas aqui é tudo controlado, entendeu? É tudo controlado, a minha vida é controlada 24 horas. Então eu surtei, cortei pulso, porque perdi minha mãe. Eu perdi a minha mãe, Lobianco. E é injusto, porque eu não falei mal dela, eu defendi a minha mãe. Eu tô mentindo. Se elas têm 4 processos no Ministério Público, 2 do idoso, sou eu que sou a maluca. Nossa, gente, tá louco, que cacetada. Sempre pra cima e pra baixo com a Marina. Sempre. Era a filha que estava para cima e para baixo com ela. Imagina. Agora, ô Sônia, eu devo admitir que eu fiquei muito chocado quando eu vi aquela porta cheia de fita que não tem... Não entra ar ali, gente. Lé com cré, entendeu? Como é que pode? Se você falasse para mim, Thiago, isso é normal, se você que está assistindo agora falar, Thiago, é normal, aqui no meu prédio tem, eu até posso... Mas não é. Né? Eu nunca tinha visto uma pessoa... Porque isso é coisa Tem uma senhorinha de 90 faz isso quando tá anos reformando, lá quando tá dentro, pintando alguma coisa, a gente passa uma que não mora fita, mais ninguém e lá. Que não é o caso, né? Entendeu? Parece que saíram, né? E fecharam. Fecharam. Mas tem gente lá dentro com fechado pro lado de fora, eu não entendi. Perguntando o que a polícia está esperando para entrar. É claro que é uma autorização, mas por que essa demora, gente? Isso já tinha que ter sido Delegacia resolvido. do idoso, né? Delegacia E a situação do dela tá idoso. insustentável. E a ida dela para o retiro dos artistas, que já tinha sido autorizada também. Lobianco, você tem explicações sobre esse desabafo da Silvia? Cortar os pulsos porque ela foi rejeitada pela mãe? Eu não consigo acreditar que a Marina falasse isso de coração, não. É que eu acho que com a idade, com a fragilidade, ela está sendo sim manipulada. Pelo menos é a minha sensação. Água mole, pelo pedra que a gente dura, tanto bate até que fura. Olha, sabe? você está sendo perseguida, você está sendo perseguida, você está sendo Sua perseguida. filha está falando mal, não sei o quê. Por quê? Sabe? Não quero dar o veredito de nada, mas parece alienação parental. Mas não é? É E alienação é isso que parental. foi, que está sendo pedido na A justiça. menina tá jogada aí, gente. Ela tem Fazendo câncer, tratamento a gente contra o já falou câncer, isso. agora ela tem que ter um Agora acompanhamento corta os psicológico, pulsos. psiquiátrico, e essa ida repentina para os Estados Unidos, isso tudo ela não tá com a Vai, cabeça ela boa. não tem- ela não e tem ela um tem tostão família, pra e ela ir. terminou aqui o ela tem tratamento. família e está sendo jogada dessa forma. Daqui a pouco são Exatamente. maus Ela tem mãe e tratos. irmãs. Entendeu? O negócio Sabe? pode reverter para cima deles também. Mas A tem saúde que dela é reverter. delicada. Tem que reverter. Ela tá abandonada. Fala, você tem o lado dessa história Olha, que a gente está querendo saber. São 4 informações importantes que estão claras, claramente acontecendo. Eu conversei também com moradores do prédio, com a sindicância do prédio, e está ocorrendo 2 situações. A primeira é uma situação ali de maus tratos, no sentido de não ter um ambiente devidamente higienizado para uma pessoa da idade da Marina, no meio do lixo. não só para a idade dela, mas com qualquer pessoa de qualquer idade. Então, um aspecto que o pessoal do prédio frisa é que esses lacres na porta, que estão totalmente adesivados, é porque não estão dando conta de limpar do lado de dentro e estão lacrando a porta para que as baratas fiquem presas do lado de dentro. Não saiam, né, pelo corredor, porque colocaram uma câmera bem em cima da porta para ver essa movimentação ali de barata entrando e saindo da casa dela. Essas fitas é para as baratas não saírem, Exatamente. é isso? Porque lembra que o condomínio reclamou, deu parte Vai ter na multa polícia. diária, né? É multa diária mesmo. se for visto mais barata saindo dali a partir do momento que Colocou foram a frente delas, notificadas. não tomaram Tem conta. barata lá. Meu Deus, Tomaram então não conta. é mais fácil resolver o problema do que realmente colocar uma fita dessa, enrolar e vedar todo o apartamento para as baratas não saírem. Isso é o E elas cúmulo convivendo com baratas. da falta de higiene. Sim. Então, a Marina Miranda, Tá nessas com a condições. idade que ela está... Espera um pouquinho, é isso mesmo que eu estou entendendo. A Marina Miranda, com essa idade que ela está, com o artista que ela está trancafiada, porque isso para mim é trancafiada, dentro de um apartamento vedado para as baratas que estão dentro do apartamento não saírem. Quer dizer, ela está convivendo
com as baratas dentro de casa. E sem contar... exatamente isso. Sem contar... Os pombos. Não, a história dos 200 quilos de lixo. tralha que tiraram de lá. Isso Tá. que tiraram as 200 quilos de tralha. Você imagina se... Tá tudo errado. Né? Agora, o que relatam é que esse volume de lixo, Olha lá, ele vem sendo retirado toda semana, deixa acumular e aí durante a madrugada, num horário que não tem ninguém vendo, eles descem as escadas e despejam todo esse lixo na rua. Uma coisa que chama atenção é que reportaram que desde que esse caso começou a ser noticiado, a Marina, isso os moradores me falaram, a Marina não é mais vista nas dependências do prédio. Ela não tem saído de casa mesmo para absolutamente nada. E foi isso que levou ao pânico da Silvia de querer entrar lá no apartamento e ver o que está acontecendo. Um segundo ponto que todo mundo do prédio também está falando, além dessa situação de maus tratos, é o que vocês pontuaram, a alienação parental. Que ela está sendo isolada da filha e algo está acontecendo que agora ela começou a ficar contra essa filha. O que o pessoal do prédio me passa é que as outras irmãs estariam dizendo para a mãe que com esse turbilhão de coisas que a filha está fazendo, sob pretexto de protegê-la, seria para perder, que elas vão perder o apartamento, que a justiça vai tirar, vai tomar o apartamento delas, né? E pelo estado, pela idade que a Marina tá, ela pode estar absorvendo isso e acreditando nessas coisas, né? Então tem esses dois pontos. Eu acessei o processo do Ministério Público para ver, ele no momento está parado em relação àquele estudo psicossocial, ou seja, a gente acredita que estão esperando a justiça emitir uma autorização judicial para entrar naquele apartamento, mas como você pontuou, né, Sônia, esse tempo já está passando da hora, porque se tratando de idoso, isso tem que ser visto com uma certa urgência. Eu acho que no caso a polícia já tinha que entrar lá dentro e ver o que está acontecendo. Com certeza, viu? Então, você volta, porque hoje ainda tem mais uma bomba, nós vamos discutir também aqui toda a programação do final de semana. É do Rei Roberto Carlos, não é? Se eu não me engano, é sim. Olha o rei, hein? Olha o rei, Olha o rei, hein, gente? Bom, vamos agora voltar aqui. Alessandro Lobianco, sua última bomba de hoje. Diga. Olha, a gente deu com exclusividade, né, no final da semana passada sobre a questão que estaria colocando o Roberto Carlos insatisfeito com aquele contrato de exclusividade com a Globo em relação ao especial de final de ano. A Globo ficou uma fera, porque eles consideraram, essa informação segura que eu tenho, eles consideraram que as informações estavam muito detalhadas e que um dos lados teria me passado essa informação. E acabaram indo para cima da equipe do Roberto Carlos em relação a todo aquele contrato de exclusividade que prevê qualquer diálogo, qualquer reunião sobre esse tipo de assunto. A equipe do Roberto Carlos acabou enviando aqui um comunicado pra gente e antes de ler o comunicado deles eu queria deixar claro: ninguém da equipe do Roberto Carlos nunca entrou em contato comigo em caráter de fonte, eu nem entrei em contato com eles na época para pedir um retorno sobre isso, já que as informações chegaram bem detalhadas para mim. Então, assim, não tenho diálogo com a equipe do Roberto no sentido de alguém me passar informação para qualquer tipo de notícia. Então, a equipe do Roberto me passou essa nota aqui, Sônia, que eu considero uma nota preventiva em relação às cláusulas sigilosas, né? Vamos lá. Que é o seguinte, o Roberto Carlos continua com o seu contrato com a Rede Globo de televisão harmonicamente em vigor. A sugestão de fazer o especial de final de ano de 2019, colhendo imagens da turnê internacional, teria partido da própria equipe do Roberto Carlos e prontamente aprovado pelo cantor e pela emissora, que dessa forma Roberto Carlos poderia dividir com seus fãs brasileiros todo o seu sucesso e conquista internacional. E que no início do próximo semestre eles já vão iniciar os diálogos em relação a como vai ser o especial de final de ano, né, agora de 2020. Então tá aqui colocado, a gente reforça que tem uma cláusula sigilosa que, se for quebrada, dá uma multa milionária aí para ambos os lados. Então estamos pontuando aqui que não tem nada a ver da equipe do Rei me passar qualquer tipo de informação, até porque eles emitiram essa nota aqui que eu acabei de ler, dizendo que isso foi tudo em comum acordo com o próprio Roberto Carlos. Eu só reforço as minhas fontes e a minha apuração de que
para esse especial de final de ano, se as coisas não forem feitas como o Roberto Carlos quer e vai exigir, a informação que a gente tem segura é que esse contrato seria rompido. Tá certo, então. Valeu, Alessandro. Chega o bombardeio, hoje já foi imenso. É o homem Valeu, bomba. querido. Redes sociais. Tô no Twitter no Alessandro LB e no Instagram Alessandro Lobianco, tudo junto. Um beijo aí pra todo mundo. Pra você também. Aqui não sobrou pedra sobre Nossa. pedra. Hoje foi uma Amigo do loucura, Roberto né? Carlos? Eu acho que ele é. Porque né? se não foi a assessoria, só pode ter sido o próprio Roberto. Ô, bicho, olha aí. Acho que ele foi no Cruzeiro, É, eu né? acho. E lá teve uma conversa secreta lá que deu no que deu. Bom, gente, vamos falar da programação de final de ano. O que vocês final de acharam do final de ano? Eu tô Já? pensando no Rei Roberto Carlos. Sônia Abrão. Não, desse domingo, né? A nova programação. tanta coisa aconteceu que da já parece Record. final de ano. Foi. O que você achou do programa da Sabrina? Olha, Domingo, Sônia, show com na Sabrina verdade, Sato. assim, eu comecei a assistir a programação da Record às 9 da manhã, fui até às 18 horas. Olha, fez lição de Eu casa, fiz lição de casa bonitinho. mesmo, fiquei lá plantadinho. Eu posso falar, a culpa não é da Sabrina. Tem erros amadores ali de produção e direção. Não curti o reality japonês, pelo menos até o momento que eu assisti. Tem hoje. novo cenário. Eu trouxe Mentira. Você tá sabendo? Trouxe antes Tá deles. sabendo? Vou mostrar Vamos lá, primeiro. Vamos lá. Você vai mostrar antes do Ratinho? A quem fala? Quem fala? Quem A entra antes somos cara. nós. Entendeu? Aliás, você me segue aí, @Thiago Rocha BR, Thiago no Instagram. Eu coloquei lá um belo barraco, um cantor vira pra fã e fala: se tivesse a mesma idade, eu acabava com você, te dava um murro. Meu tem Deus. vídeo, né? Não dá nem pra falar que ele não falou, Nossa, porque ele tem falou. vídeo. Então tá lá no @Thiago Rocha BR. Mas, Sônia Abrão, aí está o cenário novo do Ratinho, ó. É este aí, ó. Olha. Nossa, que lindo. Você vê que ele é parecido com o anterior, ele Sim. lembra o anterior. Parece com o bolo de aniversário do programa, lembra? Pois que a é. Beca fez. Muito legal. E aí do lado tem o Lindo. espaço lá do Xaropinho, ó. O Xaropinho vai ficar exatamente Ó, aí, que chique. Olha do que lado do legal. Vem Quem Quer, que é o palco que eles já produziram. Muito legal, quer dizer que ele volta com um cenário novo. Olha. Esse é o cenário Bárbaro. novo. Olha lá o café no meio, tá lá, tá vendo? Uma xícara com o café do Olha que Ratinho. legal. Olha, lindo, Lindo, hein? lindo. Mas o nosso vai ser mais lindo ainda. É aí que Como cai assim, o É um negócio. Sônia Abrão? cenário novo de aniversário Olha. do programa. Vai ter! Vamos começar a quebrar isso? Não, Vamos! eu gosto muito desse. Faz a barreta! Vamos começar a Não, quebrar? vai ter cenário novo de 14 anos da Tarde Sul. Oba! Muito legal. muito Cuidado, legal. Ratinho, que cai lâmpada aí nesse estúdio. Vamos ver se Ó. acontece, vai ser ao vivo. Não vou né, nem Sônia? falar pra vocês como vai ser nossa mesa. Ah, é? Vai ser uma roda gigante? Vai ser bonita, Sônia. Bom, olha, deixa eu mandar um beijo. Hoje é aniversário do Sandro Pedroso. Beijo pro Sandro. Sandro. E semana passada foi da Mara Maravilha e do Rafael Ilha. E a gente não mandou beijo, que foi aquela correria. Então, sintam-se beijados, que é sempre tempo da gente desejar Piscianos. Beijo, tudo Mara. de bom para as Beijo, Rafa. pessoas. Beijo, Mara, Rafa, Sandro Pedroso. E só uma coisa, Marmita, antes da gente mostrar os twitters, eu preciso me pôr na geladeira. De novo, mas você já tá... Não, Mas- já tô, vou de novo, Sônia novo. Abrão. Eu protestei contra a brincadeira do leite no programa da Sabrina, que era aquela história de cai leite, eles tinham que colocar num recipiente. Eu achei que era leite de verdade e a Sabrina já tinha avisado no ar que não era um líquido branco, que não tinha nada a ver com mas isso leite. não é motivo. Porque eu falei, Não, Sônia gente, imagina brincadeira com leite, tanta criança morrendo de fome. Não que eu acho que criança tenha que tomar leite de vaca, que leite de vaca é para bezerro, não é para criança. Mas, né, é um alimento muito usado e tem muita gente que não pode. Mas foi injustiça, foi bobeada minha, foi mas eu acho que distração. isso não é motivo. Vou para a Isso não é geladeira. motivo. Ah, você não Mas sabia. ela tinha, mas ela avisou e eu não me liguei, eu estava vendo o programa. Então, ó, geladeira, Ela gosta de uma geladeira. Eu Duas vezes. adoro. Duas Tá lá dentro Sônias. que ela ia lá. Duas Sônias, Mas você sabe duas que se der vezes. tempo ainda hoje, eu Fala, vou contar o que fala já. aconteceu no Zap de Fala 3 já. loiras. Já pode? Pode. Olha só, então é o seguinte, gente, preparem-se, grudam na cadeira aí que vocês vão ficar sabendo do que rolou.
Xuxa, Eliana e Angélica, elas têm um grupo entre as três chamado As Loiras, né? As Louras, enfim. Então. Lembra que a Eliana falou isso aqui no nosso programa? E aí, mas antes você me segue aí, Felipe H. Campos. Aí o que aconteceu foi o seguinte. A Angélica entrou ontem para parabenizar a Xuxa. Falou, olha, Xuxa, parabéns, que você tem uma estreia linda, que arrebente na audiência, você é maravilhosa. Eliana não respondeu. Nossa. Mas não Por quê? Porque as duas no mesmo horário, lógico. Não. A Eliana não amigas. respondeu, ficou assim, olha... Muda, visualizou, ficou azulzinho, não falou absolutamente nada, ficou na tela. Aí, como quem diz, olha, tá sem crédito. saída venenoso. pela esquerda. Não, jamais. E Sem assim, crédito. Jamais a Eliana faria É o que isso. que é? Ah, um carregou o celular. Elas gravaram todas crédito. juntas, são amigas. Fala um negócio Às vezes desse. não dá pra você responder mesmo. Não quer dizer que você não tenha recebido. Quantas vezes a não gente tenha visualiza e gostado. deixa pra responder depois, né? E Não dá. Vou fazer isso com ele agora. Exatamente, né? Exatamente. Diga, Ó, seu buchicho. Boa tarde, grupo. Boa senão tarde. o pessoal fica Senão o grupo bravo. fica bravo. Fica mesmo. @Vladimir Alves no Instagram, me segue lá. Ô, Sônia, mais uma confusão em uma família. Ai, ai, ai. Eles estão alegando aí que estão usando indevidamente a imagem de um famoso. Eu acho que o ano que vem não vai ter bloquinho de carnaval. Ah, por quê? Porque É aqui de São Paulo, aqui de bloquinho? São Paulo, o bloquinho, o bloco do síndico, Do Tim saudoso Maia. síndico Tim Maia. O que acontece? Pode ser que o ano que vem não Esse tenha o bloco bloquinho. É tão batalhado. Olha como era o bloquinho, Sim. com a imagem fazia referência ao Tim Maia, e olha como ficou agora. Ah, gente. Eles desfilam em São Paulo desde 2015. Sim. E aí, o pessoal chama Bloco do Síndico. Só que o Carmelo Maia, filho do Tim Maia, já registrou esse nome. Ele já registrou Bloco do Síndico e ninguém pode usar esse nome. Usaram até então. Tanto que o Carmelo foi pedir patrocínio para colocar um especial dentro do Rock in Rio, um espaço chamado Tim Maia. Seria um Bloco do Síndico dentro do Rock in Rio. Quando ele foi pedir ajuda de um patrocinador, o patrocinador falou, ué, mas Bloco do Síndico já existe, eles já têm patrocínio de cervejaria, de marca de automóveis, tudo, companhia aérea, eu não posso associar minha imagem a uma empresa que tem duas empresas com o mesmo nome. E parece que o ano que vem eles não vão poder usar. Ele está alegando que não foi consultado sobre a criação do bloco. Ah, o põe o Carmelo. bloco da síndica aí, chama a Sandra de Sá, pronto. Ela também, né? Ela tem a chave, ela entra. Pronto, né? Achei ótimo. Fica ótimo. Ele falou que ninguém pode fazer alusão ao nome do Tim Maia sem consultá-lo previamente. Se ele tem os direitos, não pode mesmo, mas dá sempre para entrar. Mas a garotada em que são acordo, estudantes lá, que fazem com E o bloquinho tão toda legal semana. O bloquinho, gente. Ô, Carmelo, né? Aí o que Dá um eles jeito fizeram? aí. Tiveram que retirar a cara do Tim Maia das que camisetas. pena. Tinha um bonecão do Ó, o Tim Maia, preju. não teve bonecão do Tim Maia. Preju. E aí, Racha o lucro. eles vão ver se vão ou não vão ano que vem. Você está recebendo. Mas eu acho que direitos. esse é o problema, porque o Carmelo falou assim, poxa vida, se fosse uma homenagem, sem grana, né, sem Exato. patrocinador, tudo bem. Mas, ora, se tem, e eu tenho os direitos, e eu não tô levando, eu concordo com o Carmelo, Sônia Abrão, porque se fosse só um Não, bloquinho... eu tô falando, que não... se ele tem os direitos, ok, é da família dele, Não pode é usar. o pai dele, não pode usar, mas não inviabiliza o bloquinho, senta, conversa. Não, faz dá um jeito, rachide, faz um pouquinho, rachide, você, um pouquinho pra mim. Ele falou, vocês estão explorando comercialmente porcentagem. a imagem e o nome do Tim Maia. Então essa exploração comercial ele não concorda. Tá, Pro ok. bloquinho continuar, ele precisa sentar e se acertar aí. Que a gente espera que aconteça de verdade. Houve uma né? notificação extrajudicial, então eles ainda podem se acertar. Tomara, realmente. Twitter, pro grupo, vamos Quem lá. tá aí? Olha Olha lá, lá. Luciana Germino. lembra. Aí a Lembra, Luciana Germino Pedro? 1, que é a Luciana Jerônimo, ela fala, a tarde é sua, tiro meu chapéu para vocês, sobre o assunto da Suzy. Parabéns, isso não pode mais acontecer. Abraços, grupo. E o arroba de todos nós aí, Sônia Abrão. Olha lá, Alexandre, Thiago, Rafaela. Rafaela Oliveira, a tarde é sua, a bancada da alegria. Um beijo, Sônia.
Jequié, Eu amo Bahia. Jequié. Ô, Jequié! Olha, Bahia, essa semana cheia de bafão dos famosos. Vai ter mesmo, que hoje tá mó correria, tinha muita bomba do Rio. É verdade. Fala, Felipe. Olha só, a Rosane Moratti. A tarde é sua, parabéns, Sônia. Concordo com você no caso do Drauzio. E todos nós também concordamos. Não, é o que estavam falando. Gênesis 0. Gente, essa moça precisa de um auxílio psicológico, ela está bem abalada. A Silvia, Deve né? ser a Silvia. Precisa Exatamente, mesmo. Deve ser em relação a Silvia Miranda. Oziel já escreveu pra gente, está escrevendo de novo. Olha aí. Olha lá, que sirva de exemplo a história de Márcio Smerling. Assediadores não ficaram impunes. Foi assertivo a decisão da Rede Globo. Então, tá aí um posicionamento em relação a isso, tá certo? Então, são alguns dos twitters do grupo. E aqui, continue né? mandando, né, Sônia Abrão? Que Exatamente. a gente lê. Eu não sei se dá tempo de colocar o namastreta que teve lá no Big Brother Brasil. Namastreta. A briga da Manu Adorei Gavassi, né? Que vive zen na meditação. Hã? Lacradora, né? Com o Vitor Hugo, O pai dela é muito Falciane. amigo do Thiago. O pai dela. Era meu também. Enquanto ele trabalhava aqui, o Zé Luiz. Pois é. Nós gravamos até um especial de fim de ano juntos. Eu era cartomante, ele era o cliente, viu? Ai. Fica chorando. Não é bom. Fica, vai ter bolo. Não vai não, A Sônia. Marmita me mandou sentar de novo, né? Mas assim, estamos indo embora. Vamos, Tchau, tchau, gente. Até amanhã, 3 da tarde. Até.